Olá, gente, tudo bem? Hoje mais um documentário sobre os ex-prefeitos de Vargem Grande. E hoje comigo aqui está dos ícones da história de Vargem Grande, da história da economia, a história política, a história do cidadão, que é seu Francisco, conhecido por Francisco Avelar Suzarte, conhecido por Chico de Hostilho, o escritor Francisco é Chico. Seu Francisco, hoje na minha participação, eu queria primeiro conhecer um pouquinho sobre quem é o senhor. O senhor nasceu em Vargem Grande, o ano que o senhor nasceu. Conta um pouquinho sobre a sua história de vida. Eu nasci na fazenda do Junco, município de Vargem Grande. Nasci um dia de sexta-feira, dia 28 de outubro de 1926, 2 horas da tarde. Isso eu digo com base porque minha mãe anotava tudo. E quem eram seus pais? Hostílio Pamponé Souza e minha mãe, Valdir Avelar Souza. A sua família tem alguma coisa a ver com os Pamponé, o Pamponé que casou com a filha de Dona Ana, tem alguma ligação? Qual a ligação assim que... Sim. Meu pai é Hostílio Pamponé Souza, como eu já te disse. Era neto do francês João Batista Pamponé, que comprou, naquela época, as Três Marias aqui em Vargem Grande. Eram 3 irmãos. Um gostava de fazenda, que era João Pamponé, que comprou, como eu já te disse, as 3, naquele tempo não se falava nem farefa nem hectare. Era 3 Marias, que era um mundo de terra, que dividia Ipirá com Macajuba e, inclusive, ia até perto de Macajuba, como naquela região de Eliseu, que fica perto de Macajuba, pertencia à família Pamponé. Um gostava de política, que era Antônio. O outro gostava de remédio. Ficou em Cachoeira com farmácia. E João, que gostava de fazenda, comprou um mundo de terra que chamava as Três Marias naquela época. E aí você vê essas origens. A gente conhece o senhor e a população precisa conhecer também um pouquinho sobre seus irmãos. No caso, o senhor tem mais filhos, seus pais têm mais filhos, como é que foi? Eles tiveram 11 filhos. 11 filhos. Este casal, Hostílio com a Valdíria, teve 11 filhos. Minha mãe morreu moderna com 35 anos. Morreu de diabetes, porque naquela época não existia remédio contra a diabetes, né? Meu pai levou em Salvador, com dificuldade naquela época, e os médicos mandaram para botar de infusão fruta de pau-ferro para ela tomar água. E ela ainda viveu 4 ou 5 anos com essa doença. Morreu muito magra. Deixou um filho com poucos meses de idade. Chamava-se José, que esse foi criado por uma mulher que criou minha mãe. Chamava-se Isabel. Ela veio morar conosco. Fui eu que enterrei quando ela morreu na Capela de São José. E sobre a área religiosa de Vargem Grande? Sempre fui católico. O Francisco, o filho, o irmão, pai. Agora eu queria saber sobre o Francisco Chico de Hostilho, político. Qual a sua contribuição na área política? Político? Eu fui político desde novinho. Eu acompanhei Getúlio Vargas, a administração de Getúlio Vargas, como
democrata e como também aquela época de ditadura. Né? Acompanhei as diretas já, acompanhei aquele pessoal que fazia, e que eu acompanhei de Pirá até Mairi. Fizemos campanha, comício, naquela época. E conseguimos que viesse mesmo a eleição e acabasse com a ditadura. Elegemos Tancredo Neves, que não chegou a tomar posse. Antes de tomar posse, ele faleceu. E foi substituído pelo vice, que era... Como é o nome dele que me foi? Sarney. Jean Sarney. O que não me lembrar, você vai me lembrando. Pode ficar de boa, tranquilo. Em Vargem Grande, o senhor já chegou, pelo que eu sei muito pouco, o senhor já chegou a ser vereador. A ser vereador, já fui presidente da Câmara de vereador. De vereador, o senhor teve quantos mandatos? O ano mais ou menos, o senhor lembra assim? 2 mandatos como vereador. E o ano? Você lembra? Não, eu não me lembro, não. Aí o senhor chegou a ser presidente da Câmara? Cheguei a ser presidente da Câmara. Naquela época, quando o senhor foi vereador, tinha salário ou era ainda gratuitamente voluntário? Não existia salário. O vereador não tinha nenhuma ajuda de custo. O prefeito tinha apenas uma ajuda de custo. Que quando Raimundo Miranda foi prefeito, nem esta ajuda que ele tinha o direito, ele recebeu, ele nunca foi receber. Quando o senhor foi vereador, o senhor lembra assim, quem eram as pessoas que foram vereador no tempo que o senhor foram? Era 9 ou era 11? O primeiro foi Milton Pomponé Ribeiro. Sim, no caso de vereador, qual eram os seus colegas? Até então eu acompanhava a política de meu tio, Bianô. E na Câmara, quem eram os colegas vereador junto com o senhor? Quem eram os vereadores da época? Alexandre Dumas de Mairi, Apolônio Gonçalves de Matacaru. Em Baixa Grande tinha Luiz Cabeludo, que era afilhado de um fazendeiro por nome, que morava lá pro lado do prédio. César Cutias e Mimi. Tinha Bevenuto, o pai de Vilobaldo também, né? E o pai de Vilobaldo, que era fazendeiro da Lagoinha. Quais os dias que tinha sessão? Era uma sessão por semana, 2? Era uma sessão por semana. E o dia e o horário? Sempre nós fazíamos para facilitar para esses vereadores de fora, na sexta-feira, porque dormia na Baixa Grande no sábado, que naquela época não existia carro, se ia para Baixa Grande era montado. E para facilitar a sessão, era sempre dia de sexta-feira. À noite? À noite. Aí vocês iam para a sessão e já dormia por lá, no sábado fazia feira e vinha embora. E nessa época a sede da Câmara ficava onde? No prédio Plínio Tunes. Onde era a prefeitura e tinha uma sala que era da Câmara. É. E hoje, por exemplo, o vereador ele aprova projeto, faz indicação, aprova leis, diz para onde vai. Valdomiro, sim, eu esqueci. Valdomiro também. Valdomiro Moreira. E na época, assim, qual era a função de um vereador mesmo, assim, para vocês em Baixa Grande? Qual era o trabalho? O que vocês mais votavam, faziam?
Fazíamos projetos como existia em Baixa Grande. Um tanque aonde hoje está o hospital. Era aquele tanque que recebia todo o entulho, toda a imundície. Tinha uma rua, por nome a Rua do Tanque, que todo mundo sofria de aquela doença, aquele verme que crescia a barriga. Cistosa, por causa daquela água imunda. E era difícil porque o povo não concordava. Mas eu, com Valdomiro, quando o Milton foi prefeito, conseguimos, com aquela gente, consentir-se, desapropriar 2 casas para ficar pertinho da igreja. A gente abria dali para a igreja, que ficava perto, porque naquela época, para ir na igreja, tinha que rodar por cá, por Antônio Marim, que hoje é de frente ali do Casarão, e fazia toda essa volta. Quando, desapropriando essas casas, a gente fazendo a rua, ficava pertinho. E assim o povo, 2 concordaram, e a prefeitura indenizou e fez essa rua. Por nome a Rua 7, né? Depois foram aumentando para cá e coisa mais. Dali, da Rua do Tanque, que hoje é mais ou menos a farmácia de Nilson. Ali era só capoeira. Era. Tinha essas casas e daí para a igreja, para a praça, era capoeira. E foi um projeto de Valdomiro Moreira, comigo que aconselhamos e conseguimos que aquele pessoal consentisse. E com aquele entulho, nós começamos a entupir o tanque. O amor por Baixa Grande. Baixa Grande vai fazer agora, no mês de julho, 138 anos de emancipação política. O senhor ama Baixa Grande, assim como muito ama. Qual conselho você tem que dar para qualquer cidadão de Baixa Grande, seja na área do comércio, seja na área da religião, seja na área da artística, um cantor, sei lá o que for. Alguém que quer amar Baixa Grande, se eu quero defender Baixa Grande, eu quero que você diga uma mensagem agora para nós, Baixa Grande. O que for prefeito, que continue trabalhando por Baixa Grande. Continue trabalhando por minha cidade. Se vier de fora, eu só posso agradecer que está embelezando. Não voto, não sei, não tenho nada com política, nem que ele seja perfeito, nem que não seja. Eu sei dizer que, na minha opinião, um dos de fora que está em Baixa Grande hoje está embelezando minha cidade. Porque eu amo Baixa Grande e a ideia minha é registrar a história de Baixa Grande e que fique registrada, que a população conheça a nossa. Um cidadão sem história não tem futuro para entender. Então, Baixa Grande tem história, são 138 anos só de emancipação política. De emancipação política. Fora a história antes de se tornar cidade, que era apenas uma pequena vila. Então, a ideia minha é recuperar essa história e deixar contar. Então, desde já, eu lhe agradeço o seu empenho de estar aqui, sentado e batendo esse papo. Eu acompanhei Milton foi quem mais trabalhou em Baixa Grande. Acompanho os candidatos de Milton, porque era candidato de Milton. Foi quem mais trabalhou por Baixa Grande. Está compreendendo? Hoje, admiro esse forasteiro que chegou em Baixa Grande. Eu admiro, não conhecia. O Carlão me dizia, Seu Francisco,
Aqui tem um moço que quer lhe conhecer, tem um canário. Eu digo, não tenho interesse nenhum de conhecer canário. Mas um dia de tarde, aquela menina que é sobrinha do vereador, que já não existe, chegou de tarde e disse, "Sr. Francisco, eu vou trazer uma pessoa aqui para lhe conhecer." Eu tinha o senhor como uma pessoa velha, mas, no entanto, é um jovem. Eu agradeço, porque está embelezando minha cidade. Eu só posso lhe agradecer.